Capítulo 3. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois, o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a Torre do Sem e até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, construiu o trecho seguinte. O grupo de famílias de Asenaá construiu o portão dos peixes. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. As 3 partes seguintes foram construídas por estes homens. A primeira, por Meremote, filho de Urias e neto de Acós. A segunda, por Mesulã, filho de Berequias e neto de Mesesabel. E a terceira, por Sadoc, filho de Baaná. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte. Mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obra mandaram. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulã, filho de Besodias, reconstruíram o portão velho. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. Melatias de Gibeão, Jadom de Merenote e os homens da cidade de Gibeão e de Mispa construíram o trecho seguinte, chegando até a casa do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, que era Urives, construiu o trecho seguinte. Ananias, que era perfumista, construiu o trecho seguinte, até a muralha larga. Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. Gedaías, filho de Arumafe, construiu o trecho seguinte, perto da sua casa. Atos, filho de Azabneias, construiu o trecho seguinte. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, construíram o trecho seguinte e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. As suas filhas o ajudaram no trabalho. Anum e os moradores de Zanoa reconstruíram o portão do vale. Eles puseram os portões no lugar, colocaram os trincos e as trancas e consertaram 500 metros de muralha até o portão do lixo. Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem, reconstruiu o portão do lixo. Ele pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa, reconstruiu o portão da fonte. Ele fez uma cobertura, pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Na represa de Selá, ao lado do jardim do rei, Salum construiu a muralha, até as escadas que descem da cidade de Davi. Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, construiu o trecho seguinte até a sepultura de Davi, até a represa e até as barracas dos soldados. Os levitas também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Reum, filho de Bani, construiu o trecho seguinte. Asabias, governador de metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Bavai, filho de Enadade, governador da outra metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, construiu o trecho seguinte
em frente do depósito de armas, até o lugar onde a muralha faz esquina. Baruque, filho de Zabai, construiu o trecho seguinte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o grande sacerdote. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, construiu o trecho seguinte, desde a porta da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os sacerdotes também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Os sacerdotes que moravam ao redor de Jerusalém construíram o trecho seguinte. Benjamim e Assub construíram o trecho seguinte em frente das suas casas. Azarias, filho de Maazéias e neto de Ananias, construiu o trecho seguinte em frente da sua casa. Binui, filho de Henadad, construiu o trecho seguinte desde a casa de Azarias até a esquina da muralha. Palau, filho de Uzai, construiu o trecho seguinte, começando da esquina e da torre do palácio de cima, perto do pátio da guarda. Pedaías, filho de Parós, construiu o trecho seguinte até um lugar no leste, perto do portão das águas e da torre que guarda o templo. Isso ficava perto daquela parte da cidade chamada Ofel, onde moravam os homens que trabalhavam no templo. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, que era o seu segundo trecho, desde um ponto no lado contrário à grande torre que guarda o templo, até a muralha perto de Ofel. Um grupo de sacerdotes construiu o trecho seguinte, saindo no portão dos cavalos e continuando para o norte. Cada um deles construiu em frente da sua própria casa. Zadok, filho de Imer, construiu o trecho seguinte em frente da sua casa. Semaías, filho de Secanias, que era o guarda do portão leste, construiu o trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, construíram o trecho seguinte. Este foi o segundo trecho que eles construíram. Mesulã, filho de Berequias, construiu o trecho seguinte em frente da sua casa. Um ourives, chamado Malquias, construiu o trecho seguinte, até uma casa usada pelos trabalhadores do templo e pelos comerciantes. Essa casa estava ao lado do portão da guarda, perto da sala que ficava no alto da esquina nordeste da muralha. Os ourives e os comerciantes construíram o último trecho, da sala da esquina até o portão das ovelhas.